E aí, Zé, como vocês já devem ter lido aqui no título, no vídeo de hoje eu vou reagir a Nicolas Ferreira. Pra quem não sabe, no ano passado eu mandei lá no Twitter um famoso shitpost, aquele clássico de desafio pra lutar e tal. E o negócio tomou uma proporção imensa e foi parar em tudo que é site, portal de notícias. Obviamente ele arregou e também não aceitou debater comigo. Mas como na internet você pode até correr, mas não pode se esconder, eu resolvi vir aqui reagir aos vídeos do Nicolas Ferreira que vocês me enviaram lá no meu Instagram. Antes de começar esse vídeo também eu não posso esquecer de agradecer o pessoal do Apoia-se, porque graças a vocês que esse canal aqui existe, ele se mantém de pé. Eu também quero agradecer ao Thiago Santinelli, um grande camarada que nos ajudou imensamente na campanha para arrecadar verbas para a construção do cursinho popular. As coisas ficaram muito difíceis após o incêndio do Curumim e a gente está resolvendo 1000 fitas para que boa parte dos projetos sejam ali remanejados no novo espaço, enfim. Para vocês terem mais informações sobre o que está acontecendo, o que virou Ocupa Curumim e o cursinho popular, eu vou deixar aqui em cima o Instagram, tá bom? Para vocês seguirem. Dito isso, sem mais delongas, vamos reagir então ao Nicolas Ferreira. O primeiro vídeo é o mais light, é o mais bobo, né? Que é o Nicolas Ferreira respondendo a influencer Laura Sabino. Eu já vi esse vídeo na realidade, mas vamos reagir aqui junto de vocês pra gente ir comentando junto as impressões que eu tenho dessa pérola que é esse vídeo. Você acha que a molecada tá muito perdida, Nico? Assim, você que faz as lives com as meninas que se acham feministas, às vezes nem são na essência e tal. Nem são na essência, né? Depois a gente tem que mandar uma cartilha perguntando pra esse cara o que é a essência de ser feminista, enfim. Acaba que é melhor do que chamar pra porrada, né? Eu acho que é mais inteligente. Eu acho que é mais inteligente a gente ganhar no debate. É engraçado, né? Que no último debate que eu tive, né, com a Anão Moura lá, ele também quis sair na porrada comigo. Agora vem esse pedaço de inutilidade aí na terra me chamando pra porrada. Aí, se eu não vou, eu sou covarde. Gente, quem pensa que o Nicolas é um cara que preza pela inteligência, que repudia a violência, nem parece que é o mesmo cara que posta fotos segurando arma, que vive sendo condenada por atacar as pessoas, por disseminar fake news. O político que no auge da pandemia, com mineiros na fila de ossos, desemprego batendo recorde, achou que a prioridade era abrir live em escola para falar de banheiro de estudante de 14 anos e ainda expor o osso da menina na internet, dar piti no Cristo Redentor ou ir em manifestação antivacina em Londres, porque, sei lá, não tinha pauta não, né? Os moradores de Belo Horizonte não tinham nenhum projeto de lei urgente para ser aprovado em plena pandemia, né, Nicolas? Taxa de desemprego em Minas estava baixinha também, né? E aqui, olha, pode seguir nesse ad nominem, né? Me chamando de inútil e tudo mais. Eu realmente sou o orgulho do MST, porque a facilidade que eu tive em ocupar um latifúndio na cabeça improdutiva desse menino, e o mais legal é que o pessoal da entrevista só queria uma resposta genérica dele, criticando o feminista. E aí ele já foi logo falando de mim, né? Porque sentiu demais. Mas eu só consigo prestar atenção na arma ali na parede, né? O tamanho do cano pendurado. Deve estar querendo compensar o tamanho de outras coisas pequenas. Como, por exemplo, a inteligência e o bom senso. Eu tava falando aí, você tá numa sala sozinha, eu coloco um bode lá dentro. E saio. Se você encosta no meu bode, por que você encostou no meu bode? Se você não encosta no meu bode, por que você não cuidou dele, né? Então, dá para perceber que realmente é uma estratégia de quem não vence no argumento e precisa partir aí pra porrada, né? Estratégia do bode que o Superman ensinou no programa Pânico. Eu amo minha vida, mano. Inclusive, Nicolas, fica aqui a minha palavra que eu não permitiria que ninguém te chamasse de machista. E a questão não é te vencer no argumento, porque tem um tempo que eu te chamo pra debater, cara. Mas você sabe que pra cima de mim você não cresce. E o segundo vídeo nada mais é do que Nicolas dizendo que Jesus lutaria pra ter mais armas, cara. Nossa, eu vou pegar um ar aqui, porque... É pastor agora, pastor Boulos, falando a respeito da Bíblia e dizendo a respeito a cara do do Boulos. que um cristão faria, né? Do que Jesus faria.
lutaria para acabar com a miséria ou lutaria para poder ter mais armas, né? A Bíblia deixa bem claro, Boulos, de que Jesus ele não veio aqui para poder acabar com a desigualdade, ele não veio aqui para poder acabar com a pobreza, ele veio aqui pagar um preço que ninguém poderia pagar. Pela cognição que o Nicolas tem, periga ele achar que o preço era em Bitcoin. O preço citado na Bíblia, Nicolas, é justamente o sacrifício. Em Lucas 4,18 está escrito que o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação das vistas aos cegos, para libertar os oprimidos. Tá na Bíblia, você conhece? Aquele livro lá que fala que é mais fácil um camelo passar por um buraco de agulha do que um rico ir para o céu, né? Jesus literalmente disse: não ajunteis para vocês riquezas na terra, onde traças e ferrugens corroem e os ladrões arrombam e roubam, porque onde está o seu tesouro, há também o seu coração. Tá lá no livro de Mateus, versículo 6.19 ou 17, eu não me lembro, mas tá lá. Então, de fato, basta você ler a sua Bíblia, deve estar empoeirada aí nos meios de tantos livros aí de esquerda, que em Lucas, no Evangelho de Lucas, fala a respeito de vender a sua capa e comprar uma espada. Você não vai continuar essa passagem da Bíblia não, Nicolas? Não vai continuar falando, não? Não vai, porque você sabe que está distorcendo e mentindo sobre o que está escrito. Em Lucas 22:36, Jesus mandou os discípulos venderem a capa e comprarem uma espada, porque ele diz que estava se preparando para ser levado para a crucificação, para fazer cumprir a profecia escrita em Isaías 53:12, onde é dito que o Messias seria visto entre os transgressores. Aqui, comprar espada significa se preparar para a batalha difícil, não no sentido literal. E isso fica ainda mais nítido em Lucas 22:38, onde está escrito que quando os discípulos mostraram as espadas, foram repreendidos por Jesus. Em Lucas 22:49 a 22:55, mais uma vez os discípulos pedem para usar espadas para proteger Jesus e ele diz que não. Fala aí, Nicolas, que quando Pedro desobedece e decide usar a espada, arrancando a orelha de um guarda que levava Jesus, que Jesus, além de repreender Pedro, ele briga e restaura a orelha do guarda. O trecho que está descrito tanto em Mateus 26:52 e 53, quanto no João 18:10, onde Jesus diz: abaixa a tua espada, pois todos que usam a espada pela espada serão mortos. Né? Então a gente tem aqui duas opções, Nicolas. Ou você sabe menos da Bíblia do que uma comunista, ou ele propositalmente distorce a palavra para manipular os fiéis. E eu tô mais propensa em acreditar que são as duas coisas. Né? Eu sempre falo aqui do respeito que eu tenho pelos evangélicos, que no momento em que eu mais precisei de ajuda foi da igreja, foi de igreja de bairro que recebi minha cesta básica. Agora, um cara como Nicolas não tem nada a ver com Jesus ou com fé. E vocês precisam distorcer a Bíblia para tentar construir a ideia de um Jesus que distribuía AK-47, né? Porque Jesus distribuía era pão. Aliás, tem sim um momento na Bíblia em que Jesus segura uma arma, para eu ser bem justa aqui, que é quando Jesus invade um templo que estava tomado de fariseus, né? Ou seja, os líderes religiosos da época que usavam o nome de Deus para vender coisas e enganar o povo. Então, assim, joguei no ar aí, Nicolas. O terceiro vídeo que me mandaram para reagir é Nicolas vestido de mulher. Hoje, o Dia Internacional das Mulheres. A esquerda disse que eu não poderia falar porque eu não estava no meu local de fala. Então eu solucionei esse problema aqui, ó. Hoje eu me sinto mulher, deputada Nicole. E eu tenho algo muito interessante aqui para poder falar. É engraçado que ele tenha feito essa pataquada usando como desculpa o fato de querer apoiar mulheres, dar visibilidade para mulheres, sendo que eu não conheço uma política pública voltada para as mulheres que esse cara defende. Eu vou contar um caso aqui para vocês. Todo ano em Belo Horizonte, durante o período de chuva, centenas de pessoas perdem suas moradias, seus bens, seus eletrodomésticos. Assim, é uma tristeza, gente, e é todo ano. O problema não é a chuva, porque chuva é algo natural, né? O problema é a política habitacional, é a ausência de políticas públicas que visem diminuir essa questão. Mas como as pessoas que perdem as casas e os bens são pobres,
né? Aí a galera empurra para debaixo do pano e trata como se fosse uma tragédia, né? As manchetes é chuva maltrata os moradores de Belo Horizonte, sendo que a chuva não maltrata ninguém. Quem maltrata são os políticos que não vê política habitacional como prioridade. Enfim, o ponto é que esse cara, quando era vereador em Belo Horizonte, ele ajudou a vetar uma verba de 900 mil que seriam destinados para a obra de contenção de enchente e urbanização de BH. Tudo isso por pura picuinha dele com o então prefeito de Belo Horizonte. Projeto esse que poderia ter ajudado a resolver parte significativa das enchentes da cidade. Como se não bastasse, em 2022, quando teve uma nova enchente, ele foi para o Twitter e mentiu que não constava a Avenida do Vilarinho no projeto de contenção de enchentes. Inclusive, fica aí a deixa, já que o Nicolas falou que não sabe quem eu sou, ele deveria assistir um pouco do jornal do estado dele, né, ver as ações que os movimentos de esquerda fazem durante o período de chuva. Aí ele me veria ajudando as pessoas, porque solidariedade de classe faz parte da luta da esquerda. Eu dei toda essa volta só para perguntar onde estava o Nicolas na hora de pensar nas mulheres atingidas pelas enchentes em Belo Horizonte, das mães que em época de chuva dormem com medo, né? Uma pessoa que recebe 40 mil conto por mês de dinheiro público, que é o que esse menino recebe, e diz que defende mulheres, mas nunca pautou a importância da criação de creche. Defende o desmonte da saúde pública no Brasil, ao invés de lutar pela melhora do SUS, por mais infraestrutura desses lugares. Não pensa na mãe periférica que tem medo do filho ser morto porque tá com guarda-chuva ou com uma furadeira, ou brincando na rua com blusa do colégio. Sabe, Nicolas, o que é defender mulheres? É lutar contra o desmonte das universidades públicas, para que cada vez mais meninas tenham educação de qualidade. É tratar as professoras como profissionais sérias e não como doutrinadoras, como você faz. Aqui em Minas, as professoras recebem menos do piso salarial nacional. E a prioridade do Nicolas é invadir escola para expor menor de idade, por causa de banheiro. Pisa numa escola pública para ver que a luta das professoras é para ter papel higiênico nos banheiros, Nicolas. Você não pensa em mulher. Você só é um palhaço com peruca que mama na teta do Estado malvadão com um salário de 40 mil reais, enquanto tava com Paulo Guedes, que chamava funcionário público de parasita. Você é o parasita. Pedir a cassação do meu mandato e ela somente está reforçando o que eu disse. Eu disse que ou você concorda com eles, ou caso contrário você se torna um transfóbico ou homofóbico. O que eu disse ali é que as mulheres estão perdendo espaço para algo que é um fato. E foram fatos que eu disse. Tá, aí ele tá chorando porque estão querendo caçar o mandato dele por transfobia. Tá vendo? Tentou ser mulher por 2 minutos e já tá se fudendo. Bem-vindo ao nosso mundo. Meu filho, não é fácil ser fraquejada, não. E olha que você nem pegou metrô lotado com o homem roçando em você, hein? Um fato curioso do Nicolas tá aí atacando mulheres trans para supostamente defender mulheres cis é que a chapa desse cara foi caçada porque eles encheram de candidatas laranjas, justamente porque eles não tinham mulheres suficientes no partido, né? Nenhum quadro feminino teve 29 mil votos, inclusive o Nicolas não teve 29 mil votos, né? E ele foi eleito graças a essas laranjas mulheres que foram ali para complementar, né? E vocês sabem quem seria a única a ser eleita vereadora em Belo Horizonte sem a ajuda dos votos de partido? Justamente a então vereadora trans que ele ficou xingando nas redes sociais. Será que é esse o motivo do ressentimento do Nicolas? Não, e ele ainda teve que indenizar ela ainda, porque ele perdeu o processo para ela. Enfim, momentos. Vamos aqui para o 4º vídeo, que é vereador compara Marielle a Ustra para criticar a homenagem em Minas Gerais. Ai, meu Deus do céu, me dê força, me dê força. O vereador José Ferreira aqui deixou bem claro também que estão querendo, né, foi aprovado aqui nessa casa, através da CLJ, infelizmente, a mudança no nome, né, do Centro de Saúde Vila Semig para Marielle Franco, né, uma pessoa que não fez absolutamente nada pela nossa cidade, nem é da nossa cidade,
e claramente uma forma de instrumentalizar o poder público para poder ter um ganho ali político ideológico. Então isso ainda vai passar pelo nosso prefeito, faça aqui um apelo para ele, para que ele vete isso, uma vez que, se eu também tomasse essa atitude de mudar esse nome para, por exemplo, Centro de Saúde Coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, teria todo mundo aqui já em pane, porque não pode mudar isso. Tempo de liderança, por favor, presidente. Caraca, que falsa simetria desse maluco. Colocar essas pessoas no mesmo balaio é completamente desonesto. Qual que é a história de Marielle Franco, né? Assim, bem brevemente. Uma mulher nascida e criada na favela da Maré, que cresceu em meio a adversidades, estudou em escola pública e se tornou mestra em administração pública. Uma mulher extremamente ativa e querida em sua comunidade, envolvida em vários projetos de militância, foi eleita para vereadora, bateu de frente com as milícias do Rio de Janeiro, morreu justamente por ser uma mulher combativa que peitava os verdadeiros bandidos. Não tô falando de bandidinho, de comunidade, não. Esses daí que na esquina da minha casa tem vários. Não, eu tô falando de bandido de verdade, que tá em condomínio de luxo. Tipo os bandidos que são vizinhos do Bolsonaro, sabe? Ou como senadores que foram pegos aí com toneladas em helicóptero, né? Marielle, depois que ela faleceu, ela continuou sendo atacada com fake news da direita para tentar descredibilizar a memória de uma pessoa que literalmente deu a vida para lutar pelo que ela acreditava ser o justo. Agora, quem foi Carlos Alberto Brilhante Ustra? Foi um coronel da ativa do Exército Brasileiro, que durante a ditadura militar foi um dos chefes do DOI-CODE, que era, gente, para quem não sabe, um dos centros de tortura e assassinato de pessoas durante a ditadura militar. Ele apareceu na mídia, ele se sobressaiu, na verdade, por causa do seu sadismo, principalmente em relação à família Tales, porque o Edson Teles tinha uns 4 anos e sua irmã Janaína tinha 9 quando foram levados à sala onde seus pais estavam sendo torturados. Essas crianças viram a mãe sendo queimada, nua, levando choque, seu pai nu apanhando, tendo o braço quebrado. Tudo isso porque o Ustra queria que os pais da criança delatassem outros membros do Partido Comunista para matarem, para torturarem. Ele também se notabilizou por enfiar animais como rato e barata na vagina de mulheres durante as torturas. Eu tô falando de ditadura de verdade, não da ditadura do politicamente correto fictícia que vocês ficam chorando na internet. Então não existe simetria entre as histórias de vida de Marielle e desse lixo. Você pode ser contrário a Marielle, mas achar que essa comparação é legítima, aí é de fuder, viu? Só que como é de um lado, pode tudo. Então, o centro de saúde vai passar a fazer o quê agora? Aborto? Porque a Marielle era abortista, né? A favor de matar crianças dentro do ventre. Era de um partido que inclusive já mandou carta em apoio a Maduro, né, na Venezuela, que passa com tanques em cima de civis. E isso daqui é simplesmente para a gente deixar as coisas bem claras. Eu acho interessante o jeito que a galera de direita engaja essa discussão, se feto antes de ter cérebro e sistema nervoso é ou não uma vida, mas eles simplesmente não se importam minimamente com crianças, né? São contra auxílio porque chamam de mamata, migalha. Olha para a criança executada, né, por policial quando estava indo para a escola e já toma as dores da polícia em vez de tentar entender quem era aquela criança, já fala que aquela criança estava envolvida com coisa errada. Quando uma menina nova engravida, apontam os dedos e querem punir a garota, mas simultaneamente são contra as aulas de educação sexual que ensinaria métodos contraceptivos para essas meninas. Se uma menina de 11 anos é violentada e a gravidez pode oferecer risco para a sua saúde, né, mesmo que sendo previsto em lei que ela tem direito de retirar o feto, a direita vai lá e faz manifestação na porta do hospital para traumatizar ainda mais essa criança. Agora, se uma menina sofre violência e decide ter o bebê e entregar para uma família adotiva, ela também, adivinha só, é exposta e é atacada. Olha, eu tô achando que vocês tratam gravidez não como uma dádiva, um momento importante, né? Que a pessoa tem que estar preparada para cuidar de uma vida, de desenvolver aquele feto, criar amor. Vocês tratam gravidez como uma maneira de punir mulheres, meio que um castigo mesmo. De que aquilo que eles nos acusam é aquilo que eles são, horas.
Se eu chegasse aqui nessa casa e dissesse, irei mudar o nome do centro de saúde para qualquer coisa que eles nos acusam, é aquilo que eles são, ó. Ela que passa com tanques em cima de civis. Isso daqui, né, favor de matar crianças dentro do ventre, era de um partido que inclusive já mandou carta em apoio a Maduro, né, na Venezuela, que passa... Meteu Maduro na Venezuela. Bingo! Será citado ou Stalin ou Fidel Castro até o final da fala dele. Ele citou Maduro. O tema é praça se chamar Marielle Franco, tá? O cara... Com tanques em cima de civis. E isso daqui é simplesmente para a gente deixar as coisas bem claras de que aquilo que eles nos acusam é aquilo que eles são, horas. Se eu chegasse aqui nessa casa e dissesse, irei mudar o nome do centro de saúde para qualquer coisa, para Bolsonaro, iriam estar fazendo, sabe, iriam estar ovulando, por quê? Porque afinal de contas é o Nicolas, o bolsonarista. Então, assim, isso aqui é mais uma prova, tá? Eu venho aqui nessa casa novamente para poder deixar bem claro quem são aqueles que provocam, quem são os provocadores e quem são aqueles que, de fato, estão buscando aqui fazer algo, pelo menos importante para nossa cidade e não ficar trocando o nome de centro de saúde para algo completamente inútil, que é, por exemplo, a vereadora Marielle. Lamento. Coisas boas para a cidade, como, por exemplo, ficar viajando com a família do Bolsonaro enquanto o estado, enquanto a cidade está passando por uma pandemia mundial. Realmente, Nicolas, parabéns. Da forma como ela morreu, contudo, a morte não torna ninguém santo. Até mesmo porque o próprio Stalin nos tornou santo depois que morreu. Stalin! Até porque o Che Guevara nos tornou santo. Che Guevara! Até mesmo qualquer outros tipos de pessoas que tinham dentro de si princípios e valores. Cara, não tem condições. Ou seja, bingo, acertei. Eu só errei que eu falei que ele iria falar do Fidel Castro. Não falou do Fidel Castro. Você já foi melhor, hein, Nicolas Ferreira? Gente, eu fiquei até curiosa para saber se foi aprovado. Praça em Belo Horizonte ganha nome em homenagem a Marielle Franco. Pois é, galera. E assim nós terminamos esse react ao menino Nicolas Ferreira. E sabe o que é engraçado? Cara, mas é divertido ser chamada de inútil pelo Nicolas Ferreira. Porque veja bem, a gente está construindo lá um cursinho popular em Ribeirão das Neves. A gente oferece saúde para a galera, saúde mental, tratamento com psicólogos populares para a comunidade. A gente tinha uma cozinha popular que oferecia refeições de graça para os meninos, né, no momento mais difícil, né, e a gente vai voltar, inclusive, com esse projeto. A gente faz ações durante o período de enchente, a gente faz mutirões de construção, a gente disponibiliza diversos cursos, diversas oficinas para essa galera. Se eu sou inútil, né, além, claro, das resistências em ocupação e tudo mais, se eu sou inútil, imagina o Nicolas Ferreira, que tem como trabalho ficar indo em debate contra Nando Moura na internet, ficar batendo boca no Twitter e, principalmente, ficar lambendo o saco do Bolsonaro. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse formato. Se vocês gostaram desse formato, comentem lá no meu Instagram, nas outras redes, deem sugestões de vídeos para eu reagir aqui e conversar com vocês. Só tenho a agradecer ao pessoal do Apoia-se mais uma vez e lembrando que você pode fazer parte do Apoia-se, colaborar para esse trabalho com qualquer valor a partir de R$2. Lá no site do Apoia-se eu vou deixar o link para vocês na descrição e a gente vai começar a sortear coisas que a gente trouxe lá de Cuba para a galera do Apoia-se. Então é isso, se liguem que a gente vem muita novidade boa por aí, tamo juntos!